TV Univates. Para você, para o nosso Vale. O projeto Baja é uma competição entre instituições de ensino que desafia estudantes de engenharia a projetar um veículo. Esse é o tema de hoje do programa Centros em 1 Minuto. Vai lá. Primeiro bloco, discussão do programa Centros de hoje. O tema do programa é o projeto Baja, uma competição entre instituições, então que desafia aí alunos a construírem um veículo fora de estrada. Com a gente hoje para falar um pouco sobre o projeto Baja aqui na Univates, está o coordenador do projeto, professor de engenharia, professor Ronaldo César Tremarim. Também conosco no programa Centros de hoje, um voluntário, aluno aqui da instituição do curso de Engenharia Mecânica, o Júlio Silveira. E completa a equipe que vai nos falar um pouco sobre o projeto Baja, um bolsista deste projeto, aluno de Engenharia Mecânica, o Luan Imir. A todos os senhores, muito obrigado então pela presença aqui no nosso programa Centros de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o projeto Baja. Vou começar contigo então, Ronaldo, obrigado aqui por estar aqui com a gente. Vamos explicar então, para começar essa história toda, o que é o projeto Baja, quando é que ele começou no Brasil? Então gostaria só que tu situasse um pouco os nossos telespectadores. Bom, o projeto Baja iniciou nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Sul, 1976. É um projeto que desafia os estudantes a empregarem os conhecimentos adquiridos durante a faculdade na construção de um veículo. Na década de 90, 92, 96, esse projeto iniciou a ser desenvolvido no Brasil. E tanto em âmbito mundial como âmbito nacional, quem organiza essa competição é a SAI, Sociedade de Engenharia de Mobilidade. Bom, nesse projeto, os alunos são convidados, está falando de bolsistas, está falando de voluntários, a desenvolver um carro, um veículo. Essa competição, por ser mundial, ela segue regras muito bem estabelecidas, muito rígidas, assim dizer, porque ela permite muita criatividade, mas ao mesmo tempo ela se preocupa muito com a segurança do projeto, porque sabe-se que são alunos, que são profissionais em formação que estão fazendo um veículo. Bom, essas regras são as mesmas para o mundo inteiro, elas são em inglês, tem que traduzir elas no mundo inteiro. E a tradução é por conta e risco da própria equipe, tem muitos meandros na própria tradução que tem que se cuidar disso, e tu vai construir o veículo que segue algumas regras mínimas de segurança de projeto. Por exemplo, algumas regras, existe uma espessura mínima das paredes dos tubos a serem usadas, tem que ter 4 rodas, o motor, que é uma coisa que muitos alunos sempre questionam, por que não pode mudar? Não, o motor é aquele motor, aquele padrão mundial, em qualquer projeto no mundo é sempre o mesmo motor. Outros quesitos, por exemplo, o banco do piloto, ele tem que ser confortável, ergonômico e está dentro de todos os requisitos de segurança. O cinto de segurança, por exemplo, é bem diferente do cinto usado por passageiros de veículos automotores. É um cinto de 4 pontas, muito mais seguro, né? Bom, dentro desse conjunto de regras que estabelece o que pode e o que não pode fazer, os alunos começam, nas primeiras etapas, a projetar o veículo, como se fosse o projeto, um produto. Aí vão buscar as tecnologias existentes no mercado, por exemplo, de transmissão, de direção, de freio, de suspensão, leitura de muitos livros. Por exemplo, nós temos muitos livros que são quase dedicados exclusivamente a um sistema, só sobre suspensão. Tem livros só sobre esse assunto. Os alunos têm que ler esses livros e entender a melhor solução, desenhar, simular no computador, fazer com que no computador ela funcione. Bom, exauridas as etapas de projeto, entra a etapa de procurar as falhas, de otimização do próprio projeto, onde tu vai entender, mas por que não uso tal parafuso aqui, por que não uso tal peça aqui, ela encaixa, ela monta, enfim, o projeto
até a primeira etapa, é onde que tu aplica o máximo de conhecimento, o máximo de massa cinzenta para te tirar todos os possíveis erros antes de fabricar o carro. Perfeito. É a etapa onde que eu sempre gosto de pensar que é a etapa onde a gente aplica a maior quantidade de conhecimento no projeto. Tem desde simulação computacional, que é uma engenharia bastante pesada, que tem profissionais que se dedicam muito a isso, e até a parte de ajuste, tolerância, a parte dimensional, e no próprio projeto tu tem que entender se tu pode fabricar aquilo, porque às vezes o projetista não sabe como pode ser fabricado. Nas regras, esse primeiro processo, que é o projeto, Sim. está delimitado que Sim. tem que obrigatoriamente passar por isso, não é Sim. direto tentativa e erro Não, do carro não. depois construído. É que, na verdade, esse é o caminho mais simples, né? Tu projetar antes para tu não ter que ficar refazendo. Não, e o fato é que a competição, na verdade, emula, alunos estão emulando, estão brincando de ser engenheiros, né? Então, tu passa por passos que normalmente depois, no futuro, depois de formado no trabalho, tu tem que projetar e tal, e na competição nós somos cobrados, nós temos que explicar o porquê. Nós desenhamos um chassi, nós desenhamos um sistema de suspensão, lá os juízes da competição, que são engenheiros mecânicos, né, eles vão nos questionar e vão nos perguntar, bom, mas por que tu fizeste essa balança de suspensão assim? Por que tu fizeste aquele outro negócio assim? Nós temos que ter o embasamento. Certo. Pela tentativa e erro, com certeza é mais fácil, mas não é o caminho, não é o que o projeto quer, né? Certo. Então, pensar de fato o projeto, Exatamente. Projetá-lo efetivamente e depois executá-lo fisicamente. Exatamente. Que é a segunda etapa, a então. A etapa mais longa que nós da Univates e todos os institutos de ensino sempre privilegiam é a etapa de projeto, onde tu reduz as margens de erro e tu consegue identificar os possíveis problemas durante a montagem, tem competição, certo. Enfim. Para vocês terem uma ideia, nós usamos uma tecnologia que a NASA usa aqui, de simulação de elementos finitos, o NX Nastran. Através dos nossos patrocinadores, eles nos auxiliaram a fazer isso e com ferramentas computacionais de alto desempenho. Certo. E depois de finalizar toda essa parte de projeto, desenvolvimento, prospecção de fornecedores, a gente, por exemplo, um exemplo bobo, mas que ilustra muita coisa. Às vezes nós tínhamos um parafuso, nós procurávamos alternativas mais baratas para aquele parafuso. Ou ideias que resolvessem o mesmo problema, mas melhores. Bom, finalizou a parte do projeto, aí vem a parte de aplicar todo aquele conhecimento adquirido durante o projeto, desenvolvimento, falhas que foram vistas. E aí começa a chegar os componentes e começamos a montar. Certo. Então quer dizer que em todos os materiais, todo o processo desenvolvido pelos alunos, todo é feito pelos alunos. Sim. E todas as peças são feitas pelos alunos? Isso não, né? Não. O motor, os pneus, certo. Algumas peças são compradas. São compradas. Mas o projeto em si, pensar o carro de forma geral é feito pelos alunos. 90% é feito, só que algumas peças são compradas, porque não tem sentido fazer um motor, demoraria anos, né? Certo, essa era a minha pergunta, no caso do motor, por exemplo. Comprado porque tem que ser aquele motor. Tem que ser aquele motor específico. Os pneus também tem que ser aquele, né? Certo. Tirando o que é obrigatório, a boa parte é construída, né? É feito, usinado, modificado, às vezes tu compra, modifica para se adequar ao teu projeto. Para se adequar ao teu projeto. Exatamente. Então existe esse processo de usinagem de determinados componentes que são comprados. Praticamente, os alunos, eles utilizaram todas as máquinas do prédio 17. Praticamente utilizam todas as máquinas para fazer. Por exemplo, tornos? O torno, fresadora, dobradeira, solda, retífica, corte. Praticamente todas as ferramentas são usadas. E agora as novas ferramentas que estão chegando também estão sendo usadas para montar o veículo. Bom, ao chegar as peças, se monta o veículo. E começa a surgir pequenos erros, né? A gente não viu isso, a gente não viu aquilo. Mesmo tendo pensado muito, surge pequenos problemas. Bom, durante esse processo de projeto do veículo, nós, professores, a gente identifica claramente as pessoas que têm perfil para projeto e perfil para processo, para fazer e para projetar. E a gente, pelo nosso feeling, a gente tenta colocar as pessoas para que elas adquiram mais habilidade ou desenvolvam melhor aquelas habilidades. Por exemplo,
Quantas pessoas estão no projeto? 3 bolsistas e ao todo são 18 pessoas 18 atuando. pessoas. Ao todo, assim. Pelas regras, inclusive, tem um número limite? Tem não? 20. De 20? Máximo 20. Tá. Porque é máximo 20 que podem competir lá. Né? Uhum. Bom, 18 pessoas ao todo. Alunos do curso de Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Design de Produto e 2 alunos do curso do Senai também estão atuando com a gente. Que legal. Bom, dentro do projeto tem toda a parte de suspensão, tração, direção, freio, a parte de elétrica do veículo, a parte de... porque a luz do freio tem que estar de acordo com o freio. Toda a parte de instrumentalização do painel, velocímetro, rotação, temperatura do óleo, tudo isso foi construído, foi projetado, desenhado para ser colocado em prática, né? Depois de construído o carro, que é a fase que a gente passou há pouco tempo, o carro ele é montado e começa a surgir pequenos erros, que, claro, foram minimizados no passado, mas que tu só consegue ver eles na prática. Botar um carro para rodar e ver Aí começam a surgir pequenos perceber erros. as dificuldades. Exatamente. Certo. Júlio, a gente, daqui a pouco já estamos no final do primeiro bloco, passa rápido o tempo aqui, mas vou falar um pouquinho com o Júlio, então. Tu estás no projeto desde o começo, Júlio? Eu comecei uns 3 meses depois que o projeto iniciou. A princípio tinha vontade de começar, mas fiquei naquela, nossa, não tenho tempo disponível para participar, teria só sábado para ir lá, e aí eu achava que era pouco e tal. Até que, através dos colegas que encabeçaram, então, os primeiros, nos conhecemos das aulas e não, aparece lá, e desde então eu estou lá e dedico o tempo que eu posso, né? Essa é a ideia do voluntário. Sim. Ele dedica o tempo que ele pode. Com o passar do tempo, eu fui sempre. E aí tu acabas te integrando, te envolvendo, acabas assumindo responsabilidades, então é mais o fato de ser voluntário ou ser bolsista não tem nada de diferença. Está participando e está realmente aproveitando essa oportunidade. Sim, é fantástico. De aprender. É fantástico. Os relatos, eu pude ir lá na garagem um dia conversar com o professor Tremarim, ver realmente o relato dos alunos encantados em fazer parte do projeto, como eles podem aproveitar, praticar e realizar, fazer o carro e aprender muito com isso, né? A gente está no finalzinho do primeiro bloco, eu não quero deixar então de que o Luan também rapidamente então se apresente. Luan, tu és o bolsista de fato do projeto, né? Isso. Então já estás trabalhando nesse projeto há quanto tempo? Eu comecei junto com o projeto aqui, inicialmente o primeiro ano como voluntário, né? Acompanhando todo o processo, e aí em seguida então eu fui efetivado para bolsista, né? Tá. Onde a gente atua ali agora mais perto da competição com uma intensidade maior, né? Diferente dos voluntários, os bolsistas têm um compromisso, né? Eles têm uma dada carga horária que deve ser cumprida. Claro. Né? E então eu resolvi deixar o emprego que eu trabalhava para me dedicar. Para te dedicar a essa nova atividade aí. Isso aí. É um emprego também, né? Não é, emprego. não deixa de ser. É um emprego. É um emprego. Exatamente. Então tá, vamos fazer o seguinte, o nosso primeiro bloco terminou, acho que a gente pôde compreender de forma generalista ainda o que é o projeto, de onde é que ele nasceu, quais são as implicações. Então a gente vai falar um pouquinho mais nos outros blocos e mostrar algumas imagens do processo em si, ver quais são as atividades que vocês também estão desenvolvendo, porque tem uma série de questões. Só o fato de um grupo fazer todo o carro, parece que é pequenininho, né? O carro está ali, quem olha e não conhece, mas é isso aí. É um trabalho espetacular, né? Daqui a pouquinho, então, a gente conhece mais desse trabalho. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segundo bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema é o projeto Baja. Comigo, o professor Ronaldo Tremarim, que é coordenador do projeto, professor de engenharia aqui da Univates. Também comigo o Júlio Silveira, um voluntário que já é muito mais do que voluntário, então já está engajado dentro do projeto. E o bolsista do projeto, o Luan, que está aqui com a gente. Bom, o professor Ronaldo pôde comentar no bloco anterior, enfim, todos os processos, todas as etapas do projeto. Agora, nesse bloco, a gente vai começar olhando algumas imagens que vão nos ajudar, então, também a compreender um pouco dessas etapas.
Eu vou pedir então para o Cláudio Borragini, que está lá na técnica, para que ele coloque a primeira imagem e a gente vá comentando a partir das imagens que ele disponibilizar para a gente. Ok, Cláudio? Vamos lá. Então, esta primeira imagem, estão aí todos os componentes da equipe? Sim. Só para a gente não deixar passar, então, vocês sabem cada um deles? À direita, o Rafael, que é o capitão da equipe. A nossa direita? À esquerda. A esquerda. A nossa esquerda. A nossa esquerda, tá, Isso. de verde. De branco, o Felipe, o professor Glagman, o Rodrigo Casarotto, o Orlandini, o Júlio, o antepenúltimo, Eu tô lá atrás, e o Carlos, o último, de faixas pretas e vermelhas. Logo abaixo ao Carlos tem o Antônio, à direita do Antônio, da direita para a esquerda agora, o Jefferson, eu logo atrás, do meu lado o Isaías, e do lado do banco o atual piloto, que é o Guilherme. Alunos de engenharia, design, automação. Isso. Tá. O piloto, que é o Guilherme. que é aquele carequinha que está ali, Isso. ele além de piloto também faz parte do projeto. Sim, como claro. aluno Com certeza. de engenharia normal. Aliás, uma boa pergunta, né? Como é que se decidiram pelo piloto? Essa pergunta é uma pergunta assim, por enquanto a decisão do piloto foi uma decisão técnica. É a pessoa que mais tem experiência com competição. Mas o segundo piloto vai ser por resultado. Acontece que o Guilherme tem uma experiência com pilotagem de karting. Ele já competiu e tal. Então ele não é, o karting não é muito parecido, mas não deixa de ser do ponto de vista competitivo. Claro. Né? E por isso que ele é certo um deles, mas precisa mais de um, né? Precisa no mínimo 2. Até porque a prova lá são 4 horas de enduro. Certo. Né? E tem as provas de dinâmica também do carro, então provavelmente haverá um segundo piloto. A gente não comentou ainda sobre as provas, mas eu já vou fazer essa pergunta ainda que interrompa um pouco a lógica da coisa. Depois do projeto todo pronto, do carro todo desenvolvido, essa competição vai acontecer efetivamente aonde? Em Gravataí. Em Gravataí. Dia 11, 12 e 13 de outubro desse ano. Tá. Com as universidades de Santa Catarina, Porto Alegre, São Paulo não. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso. Etapa Sul. Etapa Sul. São mais de 20 instituições competindo entre si. E aí passa da Etapa Sul, vai para a Nacional? Isso. Em março, se não me engano, Em ano que vem, né? E se ficar entre os 3 para o Nacional, vai para o Mundial. Vai para o Mundial que vai ser no ano que vem? Estados Unidos. Estados Unidos. Isso. Certo. Bom, na etapa Sul, que dizem que é a mais exigente de todas, a etapa nacional é mais leve que a etapa Sul. Sim, os juízes que têm muita experiência no assunto, por exemplo... Eles são chatos, né? Eles são mais chatos, eu diria. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a pessoa que avalia a suspensão do projeto Baja é o engenheiro de suspensão da Randon. Então ele conhece o que está falando, né? Então tem como enrolar ele. E motores também são as pessoas que avaliam. Então eles avaliam muito tecnicamente o projeto, os bolsistas. Enfim, pergunto para ver se a pessoa sabe o que está falando. Sabe do projeto que eles mesmos idealizaram. Então tem essa parte técnica e também depois tem a parte de competição. Exatamente. E aí tu comentaste que são 4 horas. Como é que é a competição? O regulamento, até nós rimos outra vez quando estava traduzindo ele. O regulamento, os juízes chegam lá na hora da pista e eles decidem na hora o traçado dela. Existem máquinas ali, retroescavadeira e tal, e eles montam a pista na hora. Não tem como tu te programar, não, ele lá, a terceira curva é para a direita. Não existe isso, né? Então, o regulamento diz que os obstáculos são troncos, pedras, valas de água e tem mais 2 ou 3 itens, e no final diz ou qualquer combinação entre eles. É isso, né? É isso. Então os juízes chegam lá e eles decidem, bom, aqui vamos fazer isso, aqui lá. O teu protótipo, o teu carro tem que estar preparado para qualquer obstáculo. Então, resumindo, tem uma carregadeira lá para mudar a pista no que quiser. Ou se o juiz resolver que o carro tem que subir pinheiro, sobe. Pinheiro. Mas e aí o carro vai ter que é por tempo ou é por como ele qual é a performance dele? É que na verdade assim ficou são 3 dias, né? Então são 3 dias de provas. Então a última prova que a gente está falando é esse enduro então de 4 horas de pista. No último dia, Exatamente. Antes disso passa por outras avaliações. O primeiro dia, né, tem prova de segurança, né? Enfim, tem o segundo dia prova de tração.
São N Direção, conforto. Exato, conforto. Os juízes pegam o carro e fazem um teste na frente. Eles andam, eles sentam e dirigem ele. E eles são bem francos, eles saem do carro e dizem, olha, o teu carro é ruim de curva, o teu carro é muito bom de curva, o teu carro tem uma boa ergonomia, o teu carro é ruim, né? Eles são bem eles francos. já vão te Exatamente. dizendo... O que serve isso para ti, né? Para na tua próxima vez tu melhorar esses aspectos no carro, né? Claro. Porque... E uma equipe que participou no ano anterior, por exemplo, o Leonel participou lá. Aí no outro ano ele vai participar de novo, quer dizer, ele já tem um ano de corrida, de know-how, de experiência. Esse camarada que participou no ano, ele participa no ano que vem, sem problemas? Com certeza. Né? Tem universidades que estão há 25 anos. Sim. Desde o início. Mas não, tomara que não com os mesmos alunos. Estão jubilados. Não, isso existe, eu entendi a tua pergunta, isso existe, é o nosso primeiro projeto. Nós somos os desbravadores, somos o primeiro grupo, né? Com certeza, até o ano que vem, alguns vão seguir outros rumos, outros pretendem ficar e novos vão entrar no projeto. E tem que haver essa interação porque se tu mudar todo o grupo, tu parte sempre do zero. Já tem uma experiência. Tem que haver os veteranos, chamemos assim. Sim. Nós, a partir desse ano que vem, já seremos os veteranos do Baja. Claro. Então, nós temos que pegar gente nova e ir passando as experiências para que se comece um processo evolutivo e o carro possa, daqui a 3, 4 anos, né? Tá. Bom, vamos ver mais uma foto então. Vamos ver a próxima, Cláudio. Aí então a gente está bem na parte do projeto. Bem no primórdio. Esse é o nosso piloto e também projetista. Ele está usando simulação computacional, os mesmos softwares que a universidade usa e que as grandes empresas de engenharia usam. Ele está simulando o que acontece com o chassi do veículo levando tal esforço mecânico. Então, tu não precisa bater o carro para saber o que acontece, tu simula antes. E tu descobre, vai acontecer tal coisa, vai quebrar aqui, enfim. Sim. É uma ferramenta muito importante na engenharia que ele Aquelas utiliza. Cores que... Pode colocar de novo, Cláudio, só por gentileza. Aquelas cores indicam aonde que tem mais probabilidade de quebrar o onde se concentram os esforços no material. É que, na verdade, aqui eu acompanhei o processo. A gente estava escolhendo o tubo que ia ser usado para fazer o chassi, né? Nesse momento Exatamente. da foto. Existiam polegadas de tubos, né? De 1 1/4, né? Enfim. Aí o que acontecia? A gente simulou o chassi com um determinado local onde ia exercer força, né? E então a gente só alterou os tubos que seriam usados no chassi, para a gente ver qual ia se comportar melhor numa batida, né? Sim. Para ser utilizado no carro. Então. Tá. Mas esses tubos estão dentro do regulamento também, né? Existe uma margem de tal tubo até o tubo, né? Com tal espessura. Perfeito. Então, já fez a escolha ali. Exatamente. Se selecionou 3, se não me engano, 3 ou 4 tubos que seriam utilizados para ser... Fazer uma pergunta bem simples. Por que o carro é daquele tamanho, naquele formato? Tem alguma regra nisso aí? Eu não conheço necessariamente competição de Baja, eu tenho imagem, eu já vi matérias, por exemplo. Vi que os carros, para quem está de fora olhando, eles têm mais ou menos uma aparência parecida. Sim. Eles têm regras aí? É que na verdade tem que obedecer diâmetros, né? Máximos e mínimos. Exatamente. Largura e comprimento, existe um entre-eixos ali, máximo e mínimo que... Mínimo não, acho que máximo só, né? Máximo. Que tu precisa, existe uma altura da base do banco até a altura do teto, tem uma medida exata ali, então... o regulamento, realmente, como o Ronaldo comentou no primeiro bloco, é um livrinho. É um livrinho. É muita regrinha. Então, é como se estivéssemos realmente projetando algo para comercializar. Sim. E se eu pensar assim, tem que ter uma barra de tanto, né, que vai ser a contra-travamento, que só pode ser na frente ou atrás, então tu vai te limitando até o carro tomar a forma, né? Exatamente. Mas o regulamento, não pense que o regulamento indica como fazer. Sim. Ele diz o que ele pode e o que não pode. Pode e o que não pode. Então, tu tem que usar a criatividade e o teu conhecimento para entender e ficar nas regras. Sim. As pessoas acham que é só montar. Não, pelo contrário, não tem nada... Aliás, tem um aspecto criativo, de repente, dentro do próprio processo, em que tu não está infringindo as regras e ao mesmo tempo conseguindo uma solução. Exatamente. Tu tem que achar uma brecha ali para tu te diferenciar dos outros carros, né? Bom, vamos lá, coloca essa foto de novo no ar, Cláudio, por favor. Tá, perfeito. A última pergunta sobre essa foto. Isso é de
essa foto é de quando tu estavas lá? Foi do ano passado, desse ano? Sim, essa aí, aqui a gente não tinha nada do carro ainda, não tinha nem feito o chassi de PVC, nada. A gente apenas estava fazendo simulações e montagem. Isso aqui é o ano passado? Sim. No começo do ano? Metade do ano passado. Metade do ano passado? Junho. Foi quando eu comecei. Tá, foi quando tu começaste. Beleza. Vamos para a próxima, Cláudio. Este aí, nosso amigo, quem é? Capitão da equipe, o Rafael Capitão Garcia. E ele está ali no ambiente, lá no prédio 17. Exatamente. Isso, eu estava usando os tornos naquele momento. Ali nos tornos No e tal. CMC. Isso. Então, tudo está sendo montado ali no prédio Sim. novo 17, prédio das engenharias, está muito bonito, muito bem equipado, pude ir lá conversar com o Ronaldo. Então este é o nosso capitão. Que assim, ó, a competição exige que tenha um capitão, por exemplo, assim, o professor não se envolve muito, quem gerencia é o capitão, e o capitão tem os líderes de equipe, que aqueles são responsáveis por cada função, né? Então a gente fala capitão porque ele que responde para a SAI. Tá. Então, ele que é interlocutor direto com as empresas, Sim. né? Então, é como se fosse um gerente geral, técnico do assunto. E o porta-voz da equipe inteira. Exatamente. Com as questões. Uma estrutura hierárquica dentro da equipe, como em Perfeito. qualquer empresa, né? Certo. Vamos mais uma foto então, porque a gente já está chegando no intervalo, mas vamos lá. Essa foto é interessante. Aqui é o seguinte, depois que nós tínhamos feito todos os testes, decidimos qual tubo nós ia usar, né, de qual seria o visual dele, então, com o programa Solid Edge, nós montamos gabaritos, né, montamos gabaritos, imprimimos ele. Em tamanho real. Exatamente, em escala real, e fizemos todo o chassi de tubo PVC. Quando ele estava exatamente dessa forma. Que aí, porque tu não tens muita dimensão quando desenhas, por mais que tu coloque lá um tubo de 1 metro, tu olha no desenho computacional, tu não tem a dimensão da coisa. Então, aí a ideia foi enxergar ele bem aproximado como ficaria no tamanho real. Certo. Né? E aí ver se estava dentro do que se havia pensado, né? Para ter uma ideia, com esse sistema, né, com a questão desses tubos ali, quando a gente viu o carro de ponta, a gente olhou assim, nossa, como ele está grande, né? Sim. Você reduziu 10 centímetros nos tubos do cockpit, né? E se conseguiu um alívio de peso de 42 kg para 36 kg. Certo. Só com Só no chassi. Só no chassi. E representa bastante coisa, né? Bastante coisa. Certo. Então isso foi logo depois do projeto. Essa imagem ali é do ano passado, também. Sim, passado. Ali depois de agosto, Metade do setembro. ano, Por ali. Um pouco depois, na metade do ano. Vamos fazer o seguinte, a gente tem mais fotos, eu acho que é interessante, a gente pode compreender o projeto vendo as fotos e comentando. Então nós vamos para um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta e a gente segue com as fotos e segue explicando para o pessoal como é que funciona aí a montagem do carro. Tá legal? Daqui a pouquinho depois do intervalo. Terceiro bloco do programa Centros de hoje. O tema é o Projeto Baja. Professor Ronaldo Tremarim com a gente, Júlio Silveira, voluntário, estudante de Engenharia Mecânica aqui da instituição, e o Luan Imir, bolsista do projeto. Tava legal a gente ver aquelas fotos para o pessoal compreender, né? Então vamos continuar vendo aquelas fotos e a gente vai comentando. Bom, a foto de antes era o projeto lá com os canos. Aliás, eu fiquei com uma pergunta ainda, se for possível voltar uma foto aí, Claudinho, só. O cano escolhido é a bitola que foi depois escolhida... Foi utilizado primeiro o cano de 1 polegada, né? Porque, na verdade, o cano que a gente utiliza de metal, que é de 1 1/4, a gente não encontrou em tá. Aí depois em foi PVC. um pouco maior. Exatamente. Tá. Então vamos lá para a próxima. E aí... Esse aí é o primeiro o protótipo zero, diria. Então, na verdade, esse era o protótipo anterior, e depois esse aqui foi durante lendo e traduzindo o regulamento. Aí foi feito um protótipo de arame mais ou menos desse tamanho, assim, 40 por 40. Tá. Que... Para ter uma noção Exatamente. de colocação das barras, né? O que eles vêm dizendo, tem que ter 2 barras no assoalho, daí a gente passava das barras. Sim. Cada barra dessas ali não está ali por acaso. Sim. O regulamento te diz que tu tem uma medida
acho que entre todas, acho que tem uma diferença de uns 10 centímetros que aí fica do teu desenho, do teu design, de colocar para cima, para baixo, um pouquinho lá, para cá. Mas existe todo um parâmetro, né? Cada barra tem o seu lugar e tem o seu porquê, né? E o regulamento exige isso. E a partir desse regulamento, então, é que vocês vão qualificando esse processo. Então, aquilo ali é, lendo o projeto sem pensar muito, dá isso. Agora nós vamos botar a ciência nisso aqui. Sim. Perfeito. Tá, então a gente botou o protótipo antes dos cantos ali. Mas vamos continuar, então, para a próxima foto? Tá, e aí uma foto... Essa figura é muito importante, porque para evidenciar que é sempre trabalho em equipe. Sim. Pode ver que dificilmente as pessoas trabalham sozinhas. Sim. Porque você repita, então o Rodrigo que está lá manuseando o mouse, está ensinando outro rapaz junto, faz isso, fazer junto. E as decisões dificilmente, raramente são tomadas por uma pessoa. Geralmente é um consenso de 2 ou mais pessoas e esse trabalhar em equipe é uma habilidade que nós, coordenamos o projeto, e o professor Lago também, sempre enfatizamos muito isso. A gente perde em produtividade, mas a gente quer que as pessoas aprendam a trabalhar em equipe e consigam extrair o máximo dessa interação, porque sabemos muito bem que em qualquer atividade profissional hoje eu trabalho em equipe, claro. Né? Ainda mais em engenharia, que vai interagir com todas as equipes. Então, dificilmente tu vai ver uma pessoa fazer só uma coisa. Tá. Você tem um e outro auxiliando, ou às vezes aprendendo, né? E até porque também, vou dar meu pitaco aqui, as partes se conversam essencialmente, né? Conversam o projeto mais. de design não pode deixar de conversar com um projeto de engenharia. Sim. E que não... Aí a coisa não funciona. Até dentro do subsistema, né? O pessoal que trabalha com suspensão tem que conversar com direção, tem que conversar com chassi para tudo freio, se encaixar, porque né? uma peça Uma peça está ali vinculada à outra, né? Exato. E é uma sintonia muito fina, né? Muito fina mesmo. Vamos lá, então. Temos mais fotos? Essa foto é o carro na primeira vez que ele ficou de pé, já com as... Em cima das rodas mesmo, né? Literalmente. Eu vi gente chorando o dia que eu vi esse cara aí. Essa foi a primeira... Essa é a atual versão do carro? Isso. Tá. Então, já pode ver o motor, a transmissão, os pneus, o piloto com o volante. Mas falta muita coisa aí, tá? Porque desde então foi instalado o freio, outras partes foram instaladas, né? A visão externa para o leigo que está aqui, está olhando, tá pronto, mas tecnicamente lá dentro faltavam coisas. Essa é a foto que representou o sucesso de um tempo de execução do projeto. Agora começa a etapa de ajuste fino, eu diria. A fazer pequenos ajustes que são muito importantes. Tá. Vamos fazer o seguinte, essa é a nossa última foto, né, Cláudio? A repórter Daniela Malman, aqui da TV, fez uma matéria. Eu vou pedir para a gente, então, rodar a matéria, porque o carro está rodando mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos assistir um pouquinho essa matéria, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais. Pode rodar. Projeto que começou a ser desenvolvido desde março de 2012. Cerca de 20 estudantes envolvidos na projeção, construção e testes de um veículo off-road. Depois de 17 meses de estudo, o carro está pronto para os testes. O motor é padrão e nós estudantes construímos suspensão, transmissão, direção, né? O chassi, tem estudos feitos sobre o chassi, espessuras, né, de chapas. A única coisa é o motor, que é padrão mundialmente. E aí, tendo o motor e tendo as regras que é em inglês, a gente tem que traduzir e a gente começa a construir um veículo. Ao total, no Brasil, são 70 carros que competem, né? E no Sul são 20 carros. Hoje nós estamos sinalizando o freio e a direção ali, para a gente colocar ele na pista hoje e começar o desenvolvimento do carro, né? A gente tem que alterar algumas coisas, pode dar problema em alguma peça, a gente tem que alterar. E a gente tem esse mês ainda para treinar. A etapa regional começa no dia 11 de outubro e será disputada em Gravataí. Universidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estarão na disputa. O quesito mais importante a ser avaliado é a segurança. O piloto tem que pular em 5 segundos fora do carro. Temos a prova de dirigibilidade, de suspensão, de tração, aceleração. O enduro, que é 4 horas correndo, né, sem parar. E são vários critérios. O único critério que te desclassifica da competição é
a segurança. Também tem o critério que é muito importante, tanto quanto o Enduro é o projeto. Tem que apresentar o projeto e explicar por que tu fez daquele jeito, né? Não é simplesmente soldar uma barra na outra, tem que fazer um estudo, né? O veículo criado pelos estudantes da Univates apresenta diversos diferenciais, como rádio comunicador, sistema leve, questões de sustentabilidade. Nós fizemos, o chassi dele é todo simulado no computador, então antes de nós construirmos, a gente simulou batidas, capotamento nele, né? E também nós temos sensores de óleo, de freio, transmissão por polia variadora, temos rádio comunicador. Temos alguns diferenciais. O teto do veículo vai ser com placas de energia solar que vai abastecer os sensores e os relógios do painel. Para Guilherme, além do orgulho de levar o nome do Vale do Taquari e da Univates para um campeonato desta magnitude, o aprendizado durante o projeto foi desafiador. A gente conseguiu botar em prática o que a gente vê na aula, né? Então foi um crescimento profissional muito grande, em termos de relacionamento dentro da equipe, em termos de conhecimento, né, técnico. Um simples movimento do veículo, as rodas dobrando, tem uma série de fatores ali que interferem, então é detalhes finos, né? Então é muito importante para o crescimento profissional. O veículo deve estar totalmente pronto até o final de setembro. Legal, obrigado, Cláudio, pessoal da técnica que recuperou aí as imagens e a matéria da Daniela Malman, que ficou muito boa, e dá aí também uma visão um pouco mais clara sobre o que é o carro e ele já desempenhando. A gente está conversando aqui enquanto a matéria estava rodando e o Júlio estava falando, entre outras coisas, que o carro anda muito mais rápido que aquilo ali, que ele está ali no barro, né? Sim. Nos primeiros testes aí, andando de verdade, hoje já brinca um pouco mais. Certo. Temos parceiros nesse projeto. Sim. Eu quero te lembrar isso, então, porque uma das coisas importantes que o Ronaldo estava comentando, a gente tem que divulgar. Sim. O nome dessas empresas que estão nos auxiliando também, né? Eu acho que o nosso maior parceiro é a Univates, que acreditou desde o início, né? Acreditou, está investindo com bolsa, está investindo no projeto. Só que tão importante quanto a Univates são os nossos outros parceiros, que são os patrocinadores e empresas do Vale do Taquari, inclusive de Caxias do Sul. Uhum. Aqui da região, eu posso falar da metalúrgica Rasmon, de Imigrante, que está sempre nos ajudando. A Autopeças Agonel, também uma empresa que está sempre doando equipamentos, fazendo consultorias técnicas. A Tornearia Gisamar, que sempre precisamos deles, sempre faz um preço diferenciado. A metalúrgica Pancho, de Encantado, está sempre ajudando a gente. A Doaço, inclusive o Luan vai lá hoje, vai lá desenhar no computador da empresa e já vai cortar a chapa lá, o rapaz vai fazer um preço diferenciado para nós. E a nossa mais nova parceria, que é a empresa Raíza, que é uma representante Siemens do Brasil, que está nos ajudando com treinamento para os alunos, em torno de R$12 mil de treinamento para os alunos, para que eles aprendam a fazer o carro melhor do que está aí. Então a empresa está ajudando, e claro, a nossa grande patrocinadora é a Petrobras, que vai ajudar o ano que vem com quase R$1.000. Então juntamos patrocinadores, hoje nós temos 7 patrocinadores que estão ajudando. A grande patrocinadora é a Petrobras, ela patrocina todo o evento? Quem patrocina todo o evento é a SAI, né? Tá. A sociedade. A Petrobras ajuda, R$1.000 por equipe por ano, né? E esses outros patrocinadores vão agregando a valor equipe, à equipe para... Por exemplo, as equipes mais grandes, por exemplo, de universidades maiores, que são muito mais antigas, que têm 20 anos, por exemplo, tem o governo do estado que patrocina, o Banco do Brasil, a Caixa, né? Sim. Então a gente está criando fundos para conseguir fazer novos patrocinadores também. A ideia é que o projeto se autossustente num certo prazo, né? Essa é a ideia. Hoje a Univates assumiu então isso para ela e nos ajuda e tal, mas a ideia é que mediante patrocínio, que chegue um ponto que o Baja Univates se autossustente através dos seus patrocinadores. Certo. É interessante, né? Já é assim em alguns lugares. Sim, eu não imaginei que já tivesse projetos autossustentáveis econômica e financeiramente. Que legal. Para o professor, estamos acabando esse terceiro bloco, né? O professor é um desafio grande também, né? Sim, porque o bolsista voluntário que está aí, ele não aceita explicações de livro nessa hora. São explicações práticas, soluções práticas. E às vezes
o próprio professor e eu, o professor Lagman, a gente se ausente das respostas, né? A gente não sabe das respostas, a gente nunca fez isso, né? A gente deixa os alunos, não, vão com vocês agora, a gente não sabe mais, não sabe mais. Essa pergunta é difícil para qualquer um, né? E a gente, às vezes, a gente não fala que não sabe, mas a gente deixa dar a entender, ó, é contigo, cara, vai e vira e aprende. Mas faz parte também fazer um projeto novo para qualquer engenheiro ou qualquer situação, creio que vai ter dificuldades inerentes ao projeto, né? Não é o livro que vai te dar a resposta pronta, né? Bom, vamos terminar então agora esse terceiro bloco, e no quarto bloco a gente vai conversar ainda também com o Júlio e com o Luan, porque a gente ainda não sabe exatamente quais são as atribuições deles dentro do projeto. Claro que eles estão no projeto, mas de repente o Júlio cuida de alguma coisa, o Luan está lá num outro lugar do carro, um está na suspensão, o outro está onde. Vamos ver um pouquinho disso aí então daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quarto bloco do programa Centros de hoje. Baja, o projeto Baja é o nosso tema. Ronaldo César Tremarim está com a gente, Júlio Silveira e o Luan Ime, que é bolsista do projeto. Bom, vamos ver. O Júlio, tu és um voluntário, mas tu tens funções ali dentro do projeto e certamente em algum lugar do carro tu trabalha com mais ênfase. Fala um pouquinho então da tua experiência ali, qual é a tua atividade de fato dentro do projeto, Júlio? Quando eu comecei no projeto, já haviam sido divididos por subsistemas, então, foi denominado, como falamos no outro bloco, o Rafael como capitão, e foram definidos, então, 2, 3, 4 alunos por cada subsistema para que eles focassem e pudessem introduzir realmente de cabeça naquele assunto, né? E aí depois, entre todos, poder montar o carro. No começo, então, eu ajudava um pouco aqui, um pouco ali. Com o passar do tempo, não sei se de repente por ser um pouco mais experiente, para não dizer velho, né, que os agurizados. Que idade tu tens? Eu tenho 33. Perfeito, é uma criança. Mas por ser um dos mais antigos, então, um pouco mais de experiência de vida, talvez, em determinados momentos do projeto tu vais assumindo um pouco mais de responsabilidade, às vezes não tanto técnica, mas sim de coordenar as ideias dos outros para que possa chegar no ponto final. É até bom, né, ter alguém um pouco mais experiente, porque tem uma meninada aí. Sim. Tem vários guris novos, assim, o Luan é um rapaz novo também, mas que eu com bom conhecimento. Então, com o passar do tempo, eu sou um dos responsáveis pela manufatura, digamos assim, né? Eu ajudo e coordeno, não tenho um foco principal, né? Já trabalhei na suspensão, já trabalhei na transmissão, já trabalhei no freio. Então, tu vais coordenando ali e ajudando um pouco em cada setor, né? Cada setor. Suprindo os vazios, digamos, que vão ficando. Tu tens uma atividade profissional vinculada a essa área? Não. Trabalho em área comercial. Hoje não tem nada a ver com engenharia. É interessante. Eu confesso, não tinha te perguntado isso, imaginei que tu pudesse ter alguma relação com isso, mas trabalha em uma área totalmente diferente. Por enquanto. Por enquanto. E, Luan, onde é que tu põe a mão? Aí alguém vai responder, na graxa. Também. Esse é um dos problemas, né? No meu caso, a minha mãe ou a esposa do Júlio reclama sempre da sujeira que a gente volta nos sábados. Nossa, minha mãe. Então, estão trabalhando de mecânico lá. Não, também, né? Sujar a mão e rasgar, estragar a roupa. Mas dessas partes todas que a gente já comentou, onde é que é o teu ponto, assim, que tu... Sim, eu já entrei como bolsista, né? Já focado em fazer a carenagem, né? Então, mas daí nesse meio tempo surgiram alguns problemas, né? Então, eu vim e comecei a trabalhar mais na frente, na parte de suspensão do carro e de dirigibilidade, né? Tá. Foi onde eu e mais alguns colegas voluntários, né? Redesenhamos uma parte importante do carro ali, né? Para que ela ficasse mais melhor, né? Tivesse um desempenho melhor. Tá. E daí depois agora, então, retornei então para fazer a carenagem, né? Juntamente com o Altemir Hausmann, de Estrela, né? O Altemir Hausmann? Exatamente. Sim, o Bandeirinha. Sim, ele trabalha com fibra e ele se disponibilizou a ajudar o nosso projeto, então ele está junto com o Luan trabalhando. Bom, então o juiz a gente já comprou. Muito gente boa, muito gente boa. Sim, o Altemir é uma pessoa muito simpática. Muito gente boa.
E um grande bandeira. Exatamente, Então, que nem diferentemente do Júlio, né? Eu já tenho algumas partes mais focadas que eu devo trabalhar, a parte de proteções. Né? Cabe salientar o seguinte, do projeto inicial, nós sofremos alguns problemas normais, comerciais, chamamos assim. Tivemos um atraso de um dos fornecedores de peças importantes. Então, aconteceu que nosso projeto se viu um pouco atrasado e logo na sequência, nós, para não esperar que isso se destrinchasse, nós tivemos que, em pouquíssimo tempo, em 3 meses, redesenhar várias partes do carro. Então, numa força-tarefa de 4 meses para cá, nós, mais da metade do carro, tivemos que refazer. Né? O qual, vamos ver o lado positivo, deu muita dor de cabeça, né, e tal, mas foi um aprendizado fantástico. Sim. O que evoluímos em conhecimento nos últimos 4 meses, né, foi algo realmente relevante. Né? Legal. Qual é a parte, se é que tem, mais difícil de fazer? As relações humanas. Porque mais se aprende. Sabes que eu vou aproveitar esse gancho, já que o professor Ronaldo está falando, agora o professor Leonel vai falar. A gente faz diversas atividades aqui na parte vídeo e muitas vezes o que é mais difícil... Mas não se aprende. A gente percebe os erros, aí tem pessoas de fora que indicam, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu, o professor Lago, a gente conversa às vezes, e às vezes a gente está construindo os engenheiros. Sim. Isso que às vezes é a base da porrada. Não, mas na base da porrada que tu diz, mas evidentemente assim, que no bom sentido, forçar, né? Sim, porque, enfim, essa coisa é uma coisa que a gente pode falar com um pouco mais de experiência do que os meninos que estão ali, né? E tentar ensinar para eles como é importante trabalhar em equipe. E é difícil trabalhar em equipe. Puxa vida, às vezes a minha ideia é tão perfeita, tão brilhante, poxa, por que não é ela que vai para frente, né? Deve passar por aí uma série de coisas. Querendo ou não, tu acaba tendo afinidade com uma pessoa a mais, claro. Isso é normal, né? Mas vamos lá, então fora essa questão aí que a gente tem que trabalhar os alunos e a porrada, entre aspas, do professor Ronaldo, na técnica, assim, suspensão, é o chassi, é a dirigibilidade, é o motor... O que mais? Tem alguma assim que, essa aqui... Não? Eu acho que não sei a opinião do Luan, mas eu acho que não, porque cada uma dá a sua dor de cabeça particular, né? E eu acho que talvez, se desse para salientar, eu acho que a conjunção, na verdade, é a maior dor de cabeça. Porque são várias engrenagens de uma mesma máquina e elas têm que se ajustar. Então, nós precisamos que o montante da roda... que o disco de freio entre, que haja espaço para outra peça, Então, o ajuste fino entre todas elas, acho que é a maior dor de cabeça. Tu acha que esse é um dos segredos? Sim, com certeza. Achar os pontos, né? Que nem na direção, cara, a dor de cabeça que foi encontrar o ponto ali, onde é que a cremalheira ia fazer, sabe? Os pontos, né? Aonde tu tem que achar tal ponto. O ângulo, né, anti-mergulho, Só para dar um exemplo, que tu pode falar em números mesmo, a primeira vez que nós botamos ele em cima das rodas e fizemos eles fazer um zero, o nosso diâmetro era 5 metros e alguma coisa. Para tu dar entre eixos. Não girando. Não, girando. Vira o volante, vira todo o volante e faz ele faz fazer um zero. Né? A primeira vez foi 5 metros e alguma coisa. Quase 6 metros. Quase 6 metros. Hoje estamos em... 1,53 o raio. Dá uns 2, 3 metros. 2, 3 metros. Ele já está dando zerando ali. Porque no caso, nas provas lá tu tens isso, eles botam um cone, tu tem que andar na volta. Não, é que a gente está dentro, e outras coisas, né? Porque com relação ao entre eixos, né, o centro de massa do carro, é isso aí. O raio dele, então, se tu for pegar de uma roda, tem que dar 1,75. Tu vira o volante máximo e gira. Sim, não, perfeito. É mais ou menos a média dos carros, né? Entre 2,5 então, sair dos 5 e chegar nos... Essa é a dor de cabeça. Ali se esconde. E isso tu não consegue enxergar no computacional. Entendi. Esse tipo de ajuste que tu só enxerga depois que tu montas o carro e começas a andar com ele. E aí começa o brainstorm, né? As ideias chovendo e se nós fizermos isso e se alongarmos e tirarmos, não sei o quê. E tu não pode esquecer de que tu tem que deixar curvaturas e cambagens e caster nas rodas por estabilidade. Então, é a junção de várias coisas. Sim. Não é só, se eu fizer isso aqui, eu resolvo o meu problema, mas e os outros? Então, a junção deles, acho que é a maior dor de cabeça. E se chega
consenso num determinado momento em que se vai fazer um teste como esse, de completar a curva geral, fazer um zero, de que o projeto está todo errado. Já chegamos nisso diversas vezes. Chegaram. E que nós temos que começar tudo de novo, porque nós não vamos fazer esse às 11 horas da noite de uma sexta-feira, tu sentado lá no pátio, olhando aquilo lá horrível, assim, é desanimador. Mas em contrapartida, é muito animador tu pegar o carro, que nem um exemplo agora da segunda passada, onde tinha chovido a noite toda, e aí tu pegar o carro, afundar de barro até o joelho, assim, e ver que ele dá no couro e ele vai embora e ele anda e ele não fica atolado. Levanta 2-3 metros de barro atrás das rodas. Aí tu te compensa tudo, né? Tu vê aquilo lá, assim, funcionando. A tua mãe, tu sabe que tua mãe vai te encher o saco por causa da roupa, né? Mas tu vê aquilo andando e funcionando, assim, tu diz, pô... Vale a pena, sim. Vale a pena. Vale muito a pena. Ele conseguir fazer chegar nesse resultado, né? Tu vê uma coisa funcionando que foi tu que projetou, sabe? Sim. Muito legal. E essa relação entre as pessoas, surge problemas e está sempre consertando, né? Só problemas... Então, a gente sempre fala entre nós que a equipe amadureceu muito, mas muito mesmo no último ano. Só que esse amadurecimento passa por pequenos percalços. Não, aqui uma pessoa desistiu, não, aqui uma pessoa... Então, esse amadurecimento faz parte da equipe e parece que amadureceram duas coisas juntas, a equipe e o carro. Sim. Que a gente percebe. Parece que é lógica essa relação, né? À medida que o carro amadurece, também amadurecem as pessoas que estão fazendo o carro e as relações, né? Exatamente. Isso é muito bonito para quem está aqui do outro lado, digamos, do balcão, o professor que está olhando também esse processo, de ver esse crescimento, né, dos alunos. E o profissional crescendo, principalmente também, que o profissional até então não conseguia entender a ideia do outro e conseguir resolver. Agora não, a gente sente, parece que discutem e resolvem junto, né? E a gente vai indicando, não, isso aqui sim, a gente não interfere muito e percebe as coisas erradas. O pessoal já tem autonomia. E automaticamente tu acabas, como o Ronaldo falou lá na parte computacional, tu acabas desenvolvendo um pouco de habilidade maior em determinada área. Certo. Tu mexe em todas, mas tu desenvolve. Nisso aqui eu sei que eu sou melhor do que nas outras coisas. Perfeito. E automaticamente os outros também identificam isso e sabem, se eu preciso fazer aquilo, para quem eu peço ajuda? Eu vou lá no Luan porque eu sei que o Luan vai me dar melhor retorno do que de repente o outro. O Luan não pode, tudo bem, vamos para outro. Mas essa família Baja se criou. Se criou. Se criou. É a primeira vez da Univates. Sim. É a primeira vez da Univates. E já está... Quantas edições comentaste antes? Mais de 20. Mais de 20, né? Desde 97, né? Dá pra No Brasil, né? No Brasil, sim. Exatamente. Então, agora no curso, também com... Obviamente que o prédio 17, com todas as instalações, também foi agora que se criou essas condições até de estrutura para se montar essa equipe. Foi um pouco essa circunstância que te animou aí ao curso de engenharia a propor esse projeto? Sim. Até, às vezes, nós não tínhamos as máquinas, entregávamos as máquinas, nós somos os primeiros a usar as tais máquinas, porque o projeto precisa fazer funcionar, né? Sim. Então, usávamos a máquina, aprendíamos a usar. Então, os alunos a gente não... O professor só coordena à distância, né? E deixa as coisas acontecerem, né? Mas tu também tem que, enquanto coordenador, perceber que essas máquinas estão funcionando, está tudo certo, até para tu propor um projeto, né? Com certeza. Claro, também passa por essa experiência interna essencial, né? De percebê-los. Certo. A pergunta que não quer calar. Ninguém nos conhece lá na competição, estou imaginando já lá, nós vamos entrar e esses caras de Lajeado, os alemão de Lajeado, né? Os alemão de Lajeado vão querer o quê? O que os alemão de Lajeado vão querer? Eu acho que ficar entre os 10 primeiros colocados esse ano, das 20 equipes, eu acho que entre os 10 primeiros a gente fica esse ano. Tu achas? Entre os 10 primeiros. Tu tens experiência de ter visto as competições, os carros e... Não tenho experiência, mas a equipe já foi na competição. O ano passado foi uma delegação. Foi lá espionar, então. Não, foi lá conhecer como era toda a estrutura, como era... Fazer um benchmarking, né? Isso. Exato. Tá certo. Buscar informações. E o que eles falam e que as outras equipes falam, nosso projeto está muito bom. Então, se a gente ficar entre os 10 primeiros, eu tenho até a promessa de uma pessoa na Univates aqui, que vão para o Nacional, se a gente ficar entre os 10 primeiros. Aí vão para São Paulo. Vão para São Paulo. Isso. A gente pode ir para São Paulo? Sim. Ficando até em qualquer posição? É que, na verdade, a regional ela não é eliminatória. Não é eliminatória. Ela é um aquecimento, digamos. Aquecimento, tá.
Bueno, então eu acho que a gente vai tirar... Eu acho que entre os 5 a gente vai ficar. É isso aí. Pensar positivo. Eu vou pensar positivo. Eu acho que a gente vai surpreender. Não entendo nada de Baja, mas eu tô sentindo que pela empolgação do pessoal e tal, que vai rolar. Vai. Vamos Quem lá? sabe na próxima, depois da competição, a gente vai fazer outra entrevista, pode ser? Não, a gente vem, traz o carro e põe aqui. Tira essa TV daí e põe o carro aqui na Com frente. certeza. Concordo. Tá agendado, Combinado. Tá? Ok, então. Então tá. Terceira semana de outubro, não tá, então. Então aí o carro aqui e sujo, tá, Preto? Nosso cinegrafista, porque depois nós vamos ter que limpar o estúdio. Vocês não sabem como ele se suja esse carro. Então o pessoal da TV vai nos matar aqui. Mas, pessoal, que legal. Quero agradecer muito aí ao professor Tremarim, Júlio e Luan. Foi uma conversa muito legal. Também é legal a gente poder ver as imagens, ver o carro construído, a empolgação de vocês. Fica a nossa torcida para que a gente possa tirar um bom lugar lá na competição. Obviamente, até por ser a primeira vez, acho que o lugar não é o essencial. Pode ser primeiro, pode ser último, mas ter feito um bom trabalho e ter valido a pena, né? E dar a cara a tapa, isso aí faz parte do processo. Tá certo? Ok. Obrigado por você que nos acompanhou aqui no programa Centros e até um próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.